amanhã, quarta-feira, começa oficialmente o inverno. E os dias que já estão bem frios, né, podem ficar ainda mais gelados. E você sabia que com a chegada do inverno é muito importante redobrar os cuidados com o coração? Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, os riscos de infarto, arritmia e também AVC podem aumentar de 25% a 30% em dias mais frios. A gente vai entender por que de tudo isso e o que fazer para evitar esses problemas. E sobre esse assunto, eu vou conversar ao vivo a partir de agora com o Dr. Silvio Giopato. Ele é cardiologista da Unicamp e do Veracruz Hospital. Bom dia, doutor. Muito obrigada por mais uma vez estar aqui com a gente no Edição Manhã. Oi, Juliana, bom dia. Um prazer estar com você, com os ouvintes e falar de um assunto importante para evitar esse aumento de infartos que nós observamos, infartos e AVC, nesses dias de frio, né, de outono e inverno. Perfeito, doutor. Vou só dar uma pausinha aqui para lembrar quem está nos acompanhando que você de casa pode mandar a sua dúvida, tá? O número está aqui na tela, 1935 13 0818. Aproveita aqui a presença do doutor Silvio para também mandar a sua pergunta. Doutor, vamos então entender o que é que explica esse aumento no risco de infarto. Juliana, o que acontece nos dias frios que nós temos uma perda de calor para o meio ambiente, do nosso corpo para o meio ambiente. Essa troca de calor, ela impõe uma sobrecarga para o coração. Isso por quê? Para nós mantermos a nossa temperatura corporal dentro de níveis constantes, níveis aceitáveis, e nós temos que diminuir a troca de calor com o meio ambiente. Para isso, o organismo lança mão de um mecanismo que é a vasoconstrição. É um estreitamento dos vasos nas periferias do nosso corpo, nas mãos, nos pés, na face, e aí fica com as mãos geladas, os pés gelados. O que significa isso? Que esses vasos sanguíneos que passam muito próximo à pele, eles se contraem para enviar o sangue para uma circulação mais interna, mais profunda, mais distante da pele, diminuindo assim a perda de calor para o meio ambiente. Isso faz a pressão subir. Esse aumento na pressão, esse aumento de sobrecarga ao coração, expõe ele, principalmente aquelas pessoas que já hipertensão, diabetes, colesterol, já tiveram infarto, AVC, obesos, sedentários, são pessoas que estão sob maior risco. Esse aumento de carga de trabalho ao coração é um dos gatilhos. Nós temos que, para manter a temperatura corporal, também aumentar o metabolismo, a produção de calor interno. E isso promove taquicardia, aumento da frequência cardíaca. Então, se nós já tínhamos um aumento da pressão, nós temos um aumento da frequência cardíaca, isso aumenta o risco, é mais um gatilho para desencadear ou um AVC ou um infarto. Junto com isso, também no inverno, as pessoas ingerem pouco líquido, nós temos pouca atração pela água. Isso é um equívoco muito grande, porque nós desidratamos. Então, é importante que a gente ingira bastante líquido, porque essa desidratação relativa torna o sangue mais grosso, mais viscoso, impondo mais sobrecarga ao coração e aumentando o risco de um evento cardiovascular, seja ele um AVC ou um infarto. E ainda tem um outro ponto aí, né, doutor, que é a questão da atividade física, que é essencial para a saúde do coração. E no frio, a gente dá aquela desviada, né? O pessoal fala, hoje não, é amanhã, hoje não de novo. E aí você acaba se exercitando menos. Isso também pode ter alguma influência? Sim, sim. Deixar de fazer exercício nunca é uma boa decisão. A atividade física ela é fundamental, independente da época do ano, independente da idade, independente do sexo. Nós somos seres que a seleção natural nos obrigou a nos mantermos ativos e nós temos que nos manter fazendo atividade física. Tá? Alguns cuidados no inverno. Evitar sair com roupas muito leves. Então, roupas adequadas para o inverno, você deve se proteger, principalmente as mãos, os pés, a cabeça, que é por onde nós perdemos muito calor. Então, tem que sair para a rua, iniciar a sua atividade física com roupas adequadas e, na medida que a temperatura corporal vai subindo, você pode ir diminuindo a quantidade de vestuário e depois, na medida que você vai interrompendo a atividade física, você vai se reagasalhando.
Então, é importante que a pessoa pratique atividade física, porém, se proteja, utilize roupas adequadas para o inverno e também procurar momentos do dia com temperaturas mais agradáveis, com um frio menos intenso, tá bom? Isso também é uma medida protetiva importante, mas, em hipótese alguma, deixe de praticar atividade física, mesmo que esteja frio. Além da importância, né, da orientação, acaba sendo mais agradável também não ir naquele momento mais friozinho do dia, né? Para academia, para fazer uma caminhada de repente. Doutor, eu queria que você reforçasse para a gente o grupo de risco, ou seja, esse é um risco para todas as pessoas ou de fato existe um grupo de risco que precisa se atentar mais para esses cuidados com o coração nessa época de dias mais frios? Legal, excelente pergunta, Juliana. Isso vale para todos. Todos nós temos que tomar cuidado, porque nós não sabemos quem tem alguma placa de gordura, seja nas carótidas ou nas artérias do coração. Então, você pode ter e não está sabendo. E aí você vai para a rua despreparado, se expõe ao frio, não toma água e aí você acaba se expondo a um risco desnecessário. Então, se proteger é sempre importante e vale para todos. Mas é lógico que os pacientes de maior risco, quais são? Aqueles portadores de hipertensão, de diabetes, de colesterol alto, os obesos, os sedentários, as pessoas que fumam, as pessoas que já têm história familiar, pai, mãe, irmãos com história de infarto ou AVC, e aquelas pessoas com acima dos 40 anos, que evidentemente estão sob maior risco. Então, se você pertence a um desses grupos de risco, seja só hipertenso, seja só diabético, ou combinando uma ou mais dessas doenças crônicas controláveis, é importante que você se proteja, porque o risco é maior, evidentemente, para esse grupo. Doutor, e como identificar o infarto? Às vezes ocorre da pessoa infartar e nem saber que infartou, vai saber depois, né, que passa por um especialista. Como que a gente pode identificar de forma muito prática, né, a pessoa que de repente tenha esses sintomas e quem está ali perto, de repente visualizando, vendo alguma coisa? Existem alguns sintomas clássicos que a gente pode levar em conta? Juliana, nós temos os sintomas clássicos, os atípicos e aqueles assintomáticos. Então, você pode infartar sem dor, sim, ou com uma dor atípica, ou com um quadro clínico atípico. 1 em cada 5 infartos são sem dor. Então, 20% ou teve um sintoma muito atípico ou não teve nada. Em quem é mais comum isso? Nas mulheres, nos idosos e nos diabéticos. Então, mulheres, idosos e diabéticos, fiquem atentos. Sintomas fora do normal, um sintoma que você não está conseguindo entender, você que apareceu de maneira de repente, um mal-estar mal explicado, um cansaço mal explicado, às vezes dor no estômago, essa dor no estômago que vai para a mandíbula, pode ser sim um evento cardiovascular, um infarto, e você deve procurar assistência médica. Agora, o clássico, o que é o clássico? É a típica dor no peito, que pode ser uma dor em peso, a maioria das vezes é um peso no peito, que pode ser do lado esquerdo ou na região central, que se irradia para o ombro e braço esquerdo, vem de maneira súbita e se acompanha de náuseas, vômitos, um suor frio que predomina no segmento superior, tronco e cabeça, tá? Então, esses sintomas de mal-estar, dor no peito, uma falta de ar não explicada, náuseas, vômitos, um suor exagerado e sem contexto, deve procurar assistência médica, porque isso pode ser, sim, um infarto. Muito obrigada, viu, doutor Silvio Geopato, por esse serviço de utilidade pública, né? Especialmente quando o senhor traz aí esses sintomas que a gente muitas vezes acha que não é nada, que é um desconfortinho. Muito obrigada pelas suas orientações, sempre muito didático, muito pontual e portas aqui sempre abertas para o senhor esclarecer a nossa audiência.
Juliana, muito obrigado. Espero ter contribuído e que a gente evite, ajude a diminuir o número de eventos cardiovasculares nesses dias que estão bem frios, né? Bem frios, doutor. Muito obrigada e um ótimo dia para o senhor, viu? Nós conversamos então com o doutor Silvio, que é cardiologista da Unicamp, sobre esses cuidados que a gente tem que ter, reforçar nessa época do inverno. E é claro que você pode ver, rever e principalmente compartilhar essa entrevista, que daqui a pouquinho já vai estar no nosso canal do YouTube para você rever quantas vezes você precisar e passar adiante. Veja só quantas informações importantes, né? E detalhes ali simples que a gente pode levar em conta para evitar problemas aí com o nosso coração, problemas sérios como infarto, AVC, então vale a pena você acompanhar. Não esquece, aproveita que você vai entrar lá na plataforma do YouTube, nos procure como canal Rede Família e já se inscreva para você também ter acesso a todas as nossas informações e a nossa programação também ao vivo.